Paz seja convosco. Amém. Amém. Louva a Deus pela sua vida que está aqui nesta noite, você que está aí de forma virtual. Sebastião falou em nome do Espírito, hein? Gabriel, ele estava indo para outro lugar, ele ouviu assim, falou assim, não. Sebastião, ele falou, vem, entendeu? Tem um lugar aqui. Falou sobre as palavras sábias. Mas louva a Deus pela sua vida, você está aqui. Eu não lembro de você. Não, você não, é? Não, você não. A Railane, é porque ela é de máscara, eu não estou reconhecendo. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Deus abençoe grandemente a sua vida. Te conceda a graça. Estamos aqui nesta noite, mais uma vez, com o objetivo de aprender mais de Deus. Agradecemos também a Deus porque aprove ao Senhor trazer de volta a Lourdinha. Nós temos acompanhado. Ela queria ter voltado antes e eu sugeri a ela que ela esperasse o tempo do protocolo da segunda vacina, e assim aprove a Deus que ela estivesse aqui conosco, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mas nós estamos aqui muito mais do que numa reunião social. Nós estamos aqui para conhecer mais de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada, ela não é uma pluma. Eu nunca vi uma referência da palavra de Deus falando que ela é uma pluma ou ela é um algodão doce. Sempre faz aplicação da palavra sendo uma espada, sendo algo que vem com força, com violência, com veemência, realmente para mudar o curso das vidas. Não há nada que mude o curso das vidas a não ser a palavra de Deus. A ação do Espírito, ela vem direta ao nosso coração, e o Espírito Santo pega a palavra de Deus e entra no nosso coração como uma espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, pensamentos, definições de coração, e você é confrontado não pelo que eu falo ou pela minha presença, mas pela palavra de Deus. Nós estamos meditando no texto de 1 Pedro, capítulo 2, você já pode deixar aberto aí, 1 Pedro, capítulo 2. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema por causa do Senhor. Por que fazer as coisas? Por causa do Senhor. Temos todos os tipos de motivação. Quão difícil é sair da cama num dia frio, mas o desejo de tomar algo quente nos motiva a levantar. E aí eu tenho sempre o meu tempo devocional nas manhãs, né, com a Rayane. Aí às vezes ela não atende e ela fala assim, ai pastor, eu falei que era só 10 minutos tal, e aí a gente tem dificuldade realmente de levantar. Nem sempre o trabalho também nos é agradável, mas as contas têm que ser pagas, então mãos à obra. Temos vários tipos de motivação, porém nós nos esquecemos na maioria das vezes que a motivação maior é o Senhor. Essa deveria ser a motivação que nos move a agir, a omitir, a fazer, a não fazer. O verso que fica da semana passada é 1 Pedro, capítulo 2, verso 3, a parte A do versículo, e diz, por causa do Senhor, sujeitai-vos a toda instituição humana. E é difícil nós nos sujeitarmos à autoridade. O nosso coração é um coração rebelde. O nosso coração não é um coração que quer se submeter a nada. Nós fomos criados para a glorificação do Senhor, e essa deveria ser a nossa maior motivação. Eu tenho criado o hábito de sempre acordar glorificando a Deus, falando da sua grandeza, algo que nós, na nossa reunião de oração, nós abrimos a nossa reunião de oração realmente reconhecendo quem Deus é, falando dos seus atributos, da sua majestade. A gente tem que saber com quem nós estamos falando, e eu tenho criado esse hábito, e muitas vezes eu me pego acordando ainda, ou meio sonolento, e a minha mente ela já está mecanicamente adestrada a louvar ao Senhor. Essa deveria ser a nossa maior motivação. Nem sempre os que detêm o poder fazem o que deveria ser feito, e nós vemos isso no sentido de pais, de governadores, de toda sorte de autoridades. Nos decepcionamos com os nossos pais, nós nos decepcionamos com os líderes religiosos, figuras de autoridade, quando neles confiamos como figuras humanas.
Nós olhamos para as figuras de autoridade não como seres humanos, mas como pessoas divinas, como pessoas que não erram, que não pecam. Isso é uma mentira. Quando dentro dos princípios bíblicos nós nos submetemos às autoridades constituídas sobre nós, nós glorificamos a Deus. Porque quem coloca essas autoridades sobre nós é o próprio Deus. E mesmo assim nós nos rebelamos. Como nós não conseguimos nos rebelar contra o Senhor, que é Espírito, nós nos rebelamos contra as autoridades, contra os presidentes, contra os governadores, contra os sacerdotes, com os nossos pais. Tenhamos sempre em mente que nenhuma autoridade existe que não tenha sido constituída por Deus, mesmo que nós não entendemos. Quando Hitler foi levantado, a autoridade constituída por Deus para um propósito específico que a minha mente não consegue imaginar e nem a sua. Mas todas essas pessoas que são colocadas em figura de autoridade, ou foi permissão de Deus ou determinação do Senhor. Glorifica a Deus também nessa área, sempre com inteligência e sabedoria. Você tem que se submeter às autoridades, desde que elas sejam fiéis às Escrituras. Se a pessoa, a organização, a instituição, ela não for fiel às Escrituras, você não tem que submeter. É claro que provavelmente você vai pagar um preço amargo, como foi o caso de Jesus Cristo e outros homens e mulheres de Deus. Mas nós temos que nos submeter às autoridades com sabedoria e inteligência. A palavra de hoje tem um título que ele é meio contraditório. Eu dei uma aliviada para não ficar muito escandaloso, mas para você eu vou falar. Eu tinha colocado ser servo sendo livre, mas a palavra que eu queria dizer era ser escravo sendo livre. Pastor, mas eu sou livre. Será que você é livre? Qual é o nível de liberdade que nós temos? Nós podemos fazer o que nós queremos? Nós podemos sair à revelia fazendo e rodando a baiana, fazendo a loucura? Será que é isso? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto de 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 11 em diante. Primeira Pedro, capítulo 2, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a verdade de Deus, assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra. Agradecemos porque esta palavra transcende épocas, eras, séculos, Pai. E mesmo quando tudo vier a deixar de existir, a Tua palavra, ela continuará existindo, porque o Senhor Jesus é a própria palavra. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Peço, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, os meus irmãos e irmãs que estão na internet, que o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo de Deus, traga o entendimento, traga a instrução, traga o confronto e o consolo, para que haja mudança e transformação. Sobre a minha vida, Pai, peço a Tua capacitação.
para que eu não venha me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu seja fiel na exposição das tuas escrituras. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ser servo, ser escravo e ser livre. O primeiro texto de dois que nós vamos meditar é 1 Pedro capítulo 2, verso 15, que diz: porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, façais calar a ignorância dos insensatos. Mais uma vez, dentro da primeira epístola de Pedro, aparece o imperativo. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Não é algo que você, como cristão, pode fazer se você quer ou se você não quer. A vontade de Deus não é algo questionável, mas o alvo da nossa obediência deve ser o cumprimento dela. E como toda ação tem consequência. Você ser fiel ao Senhor tem consequências. Consequências boas e consequências ruins. Boas no âmbito do Senhor e ruins no âmbito do mundo. Quando você se posiciona como homem e mulher de Deus, você é perseguido. Você é perseguido. Esse texto fez muita história nos contextos políticos, em lugares onde a influência cristã era marcante nos negócios do Estado. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que em muitas épocas a igreja tinha muito poder, tinha muito domínio. Então a igreja, se ela não abençoasse o casamento entre um rei e uma rainha, era maldito. E muitas vezes aquele rei era deposto, simplesmente por não haver a bênção do Papa sobre aquelas vidas. E esse tipo de versículo, ele distorcido, ele leva a uma aplicação danosa. Infelizmente isso ocorreu de uma forma ruim, porque muitas vezes, com o entendimento errado, foi usado para acobertar governos francamente contrários à vontade de Deus. Se submeta à autoridade, porque é vontade de Deus, e as pessoas faziam o quê? Se submetiam a autoridades que não eram bíblicas. Pessoas que falavam coisas que não eram abençoadas, que não estavam nas Escrituras, e se escondiam debaixo do quê? Deste manto de poder, esse manto que parece que a pessoa ela é divina, ela é um santo, ela é uma pessoa especial, e as pessoas que são líderes não têm nada de especiais. Sejam presidentes, governadores, senadores, pastores, evangelistas, não importa a figura de autoridade, são seres humanos como todos os outros, mas as pessoas elas se escondem debaixo desses versículos mal interpretados para falar: não toque no ungido do Senhor. O pastor Paulo está falando, eu não posso falar nada contra ele. Mentira! Aquilo que eu falar que é fora da palavra, rejeite, repreenda. Você não é obrigado a aceitar. Está em vista aqui o dado mais fundamental da ética cristã, a vontade de Deus, que o autor nos apresenta como sendo a prática do bem. Como é que eu identifico a vontade de Deus? Prática do bem. Prática do bem. E nós temos que entender o que é vontade de Deus. A minha vontade pode acontecer e não acontecer. Você tem desejo, você tem vontades. Pode acontecer e não acontecer. Mas a palavra de Deus não. A vontade de Deus acontece sempre, sem exceção, no momento certo. O versículo popular, o ditado popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não está na Bíblia. Deus não escreve por linhas tortas coisa nenhuma. Ele escreve com linhas retas. O que acontece é que nós temos uma visão distorcida e nós não conseguimos entender. Como o Evangelho de Cristo não é uma nova lei, a vontade de Deus não é prescrita detalhadamente. As pessoas entendem a palavra de Deus como sendo uma tabelinha de fazer ou não fazer. Esse conceito é um conceito farisaico, em que você tem que fazer coisas ou não fazer coisas. A palavra de Deus é muito mais do que isso. A palavra de Deus é você ler as Escrituras, você ter discernimento do Espírito Santo e você fazer conforme a direção de Deus. Você não está aqui para saber, eu não posso fazer isso ou fazer aquilo. Não, não é isso. A palavra de Deus ela é muito maior do que isso. Os fariseus achavam que não. Eles achavam que eles poderiam simplesmente falar assim: olha, não pode fazer isso. O cara está doente, deixa o cara morrer. Dia de sábado, não importa, o cara tem que morrer. E Jesus Cristo confrontava eles na fé deles, eles ficavam sem saída.
Como é que é isso, meu fariseu? Quer dizer que se um jumento seu cair numa cova, você não espera na segunda-feira. Mas se um filho de Abraão está doente, ele tem que esperar por quê? E eles ficavam sem saída, porque eles achavam que o cristianismo, que o judaísmo, que a palavra de Deus era fazer isso ou não fazer. Ela, a palavra, é enunciada de forma geral, mas nós temos que utilizar o Espírito Santo como figura para discernimento. Por isso que a leitura da Bíblia, ela não é algo que você faz como se estivesse lendo um jornal da tarde, ou lendo um gibi, ou lendo uma história de Machado de Assis. A leitura das Escrituras é uma leitura meditativa, em que você tem que buscar entender o que está sendo falado, porque senão você não aplica nada. Se qualquer aluno for na escola e não prestar atenção no que está sendo falado, não aplicar fazendo exercícios, ele não aprende. Não aprende. Há riscos nisso? Com certeza. Seria mais fácil eu falar, você pode fazer isso, isso e aquilo outro. Você tem uma tabela grande, enorme, assinada por Jesus Cristo embaixo, e você saberia, se você tiver naquela tabela está tudo certo. Mas não é assim. Há riscos? Há riscos. Porque muitas vezes nós permitimos que o nosso coração, ele dê o entendimento daquilo que nós estamos passando. Segunda-feira passada eu estava buscando direção de Deus numa palavra. Estava lendo com a Rayane Jeremias. E Deus falou muito comigo. Eu até falei, espera um pouco. Ela não viu do outro lado, mas eu me compungi, meu coração se compungia, porque eu vi Deus falando comigo. Algo muito literal. E aí eu entendi que Ele estava falando aquilo comigo, porque eu estava buscando a direção de Deus. Mas se o meu coração, ele está um coração que está sendo buscado com as coisas do homem, ele distorce. Então há riscos em você não ter uma tabela? Sim, mas é assim que Deus quer agir. 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Por isso que eu coloquei dentro do título da nossa palavra, que há o contexto da escravidão, da servidão e o contexto da liberdade. Liberdade é aquilo que existe onde se encontra o Espírito Santo de Deus. Onde não há o Espírito Santo de Deus, não há liberdade. Semelhantemente da definição de fé, e a gente quando pensa em fé, a gente acha que fé é só salvação. Fé não é só salvação. Tem vários tipos de fé. Tem até fé na telecena. Vou fazer o quê? Uma fezinha. Você olha para o céu e fala assim: eu acho que vai chover. Você está com esperança que faça sol ou que chova. A Rosângela vinha vindo com ela e falou assim: está muito seco o clima. E aí a esperança nossa é que haja chuva, para poder molhar a terra, a gente poder respirar um pouco melhor. Mas essa fé não é a fé salvífica. Vários tipos de fé existem. Também vários tipos de liberdade existem. Como vários tipos de vontade de Deus existem. Quando é assim, olha, você desce com ela lá embaixo, conversa, quando ela acalmar, você volta com ela. Não é para sair lá fora, não. Você vai ter que entrar. Não é lá não, é lá embaixo, filho. Aprenda, lembra do Felipe. Tá com saudade, Felipe? Não, né? Não, né? Houve o tempo em que a Helena, ela fazia a mesma coisa. Aí o Felipe parava, descia, ia lá, estava com ela, acalmou, voltava. Até que ela entendeu que, enquanto ela não ficasse correto, de uma maneira correta, ela ia descer para o cantinho lá da disciplina. Entendeu? Semelhantemente da definição da fé, o contexto aqui específico fala da vontade de Deus. Mas que vontade? É a vontade que nós estamos tratando agora, até agora, que é a vontade de nós darmos exemplo na sociedade. É a vontade de nós sermos exemplo no meio das trevas, sermos sal no meio de uma comida que é destemperada. Este é o contexto que Deus espera que nós sejamos servos nesse texto. Praticando o bem, faremos emudecer a ignorância dos insensatos, que são os mesmos citados anteriormente e que estão falando mal deles. Abre em 1 Pedro 2, 11 e 12, nós já lemos esse texto. Mantenha aberta a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12.
Diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E o que o apóstolo Pedro está falando é que você agindo corretamente, você tapa a boca deles. O coração pode continuar pecaminoso? Sim. Mas eles não têm motivo, podem agir errado? Sim. Mas eles não têm motivo para te acusar. Emudecer é tapar a boca. Quando eu leio a história de Daniel, eu vejo claramente essa situação. Daniel, um homem de Deus, colocado lá no meio do governo pagão, ele começa a fazer coisas maravilhosas. E ele começa a acabar com a corrupção. Os homens se levantam, vamos acabar com esse Daniel. Mas não tem como nós acabarmos com ele dentro da nossa lei. Vamos procurar alguma coisa dentro da lei dele. E ali eles levantaram um falso testemunho contra ele e o acusaram. Essa é a forma deles fazerem com você, mas não tem legalidade. Com Jesus Cristo, ele foi julgado num julgamento errado. O julgamento judeu não permitia julgamento de vida e morte na noite, exatamente para não ter confusão, e eles fizeram aquilo porque eles queriam matar Jesus Cristo. Não havia legalidade naquele julgamento. Emudecer a boca dos ignorantes é tapar a boca. A conduta dos cristãos se comprovará de forma tão evidente que não haverá necessidade de defesas. Quantas vezes Jesus se defendeu? Nenhuma. Pilatos olhou para ele e falou assim: você não está vendo que eles estão te acusando e você não fala nada? Não tem nada para falar. E ele, sem falar nada, o Pilatos falava: eu não consigo ver nada nele de culpa. Ele não é réu de morte. Mesmo sem defender mesmo, as palavras e o meio dele de agir eram suficientes. Isso nos mostra que há os que mesmo diante do nosso agir não reconhecerão como boa conduta dos cristãos. Infelizmente, é a maioria da sociedade. Você agindo certo, você vai ser perseguido. Não há possibilidade, nesse mundo pecaminoso, de você agir corretamente e você ser exaltado. Você vai ser apedrejado, você vai ser perseguido. E cada dia que passa, a situação ela aperta mais ainda. Por isso que cada vez mais é necessário que você ouça a palavra de Deus, para que você possa saber como lutar com isso. Porque senão o seu coração ele vai ficar tão angustiado que você faz o quê? Sai da igreja. Vai procurar outras coisas para fazer. Estou cansado, estou com sono, vou beber, vou passear, vou descansar. Porque você não aguenta, você já tem uma pressão no mundo. Você chega na igreja, você é confrontado de novo com o seu agir, a pessoa espana, ela não consegue segurar. Ou você aprende como lutar, ou você não aguenta. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 fala desse termo de ignorância. Nós já tratamos sobre isso. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que é ignorância? É não conhecer. Eu não sei como fazer. Então, eu não sou bom na culinária, tá? Mas eu faço um sanduíche de mortadela com tomate que a minha esposa gosta. E ela olhou para mim, eu fiz esse sexta-feira, e ela falou assim: estava uma delícia, mas essa não é a minha especialidade. Não adianta querer você exigir de mim para me fazer um outro prato, porque eu não vou fazer, porque eu sou ignorante no conceito da culinária. Eu sou ignorante. Ignorante não é um palavrão que você está xingando a pessoa, simplesmente a falta de conhecimento em relação a um assunto. Eu sou ignorante no sentido de culinária. É claro que eu tenho um bom apoio, né? Eu tenho a minha esposa, tinha a minha mãe, então tá tudo certo. Se eu precisasse, eu tinha que me virar, tá? Mas no contexto geral, eu sou ignorante. O termo ignorância já havia aparecido nesse texto de 1 Pedro 1,14, descrevendo lá a condição em que se encontravam os próprios crentes antes da sua conversão a Cristo. Você é diferente não porque você é especial. Você é diferente porque o Espírito Santo de Deus, ele mudou você. Antes você era ignorante a quantas coisas? Jeito de agir, de falar, conceitos diversos, namoro, casamento, dinheiro, finanças, posso fazer, não posso fazer.
É lícito, não é lícito? Nós éramos ignorantes. E nós, no nosso tempo da palavra de Deus, a gente está aprendendo. Um aprendizado que começa no nosso sim a Jesus e vai acabar só no dia da nossa morte. Uma coisa que, além da certeza da morte, que é sobre todos, é que na grande maioria dos funerais aqui, que quando cada um aqui vai morrer, essa música mais perto que quer estar vai estar. Não é? A gente tem esse costume de cantar essa música. Enquanto enfim chegar o dia, entendeu? Você se alegra. É algo que é fatal porque não tem saída, nós vamos morrer. Essa é uma certeza. Ou então, se Cristo voltar. Ignorância, então, é a própria condição em que se encontram os seres humanos sem Cristo, vivendo como escravos das mais diversas paixões. Você sem Cristo, você é ignorante. Talvez você seja cristão e seja ignorante em outras áreas. Talvez você seja cristão e não seja ignorante, mas você seja rebelde, que é a maior característica dos cristãos de hoje. A pessoa sabe que está errada e ela faz a mesma coisa. Eu sei que eu estou errado e eu vou lá e faço de novo. Não foi sem querer. Hoje de manhã foi interessante. Eu vou falar, né, Vinícius? Hoje de manhã na Dominical, o Sebastião trouxe umas broinhas, né? Delícia, 6 broinhas, né? Aí estávamos aqui em 4, entendeu? Fui lá, peguei metade, né? E fui regular ali e tal, come ali e tal. E aí tinha metade ali, né? Aí eu peguei mais uma metade e ficou outra metade. Aí a pecadora da Menísia foi lá e comeu. E ela olhou para mim e falou assim: pastor, foi sem querer. Eu fiquei imaginando como é que a pessoa come um negócio sem querer, né? Além de tudo, deixou o negócio lá. Eu falei assim: e embalagem, Menísia? Tá deixando só para me mostrar, né? Não tem essa condição de sem querer. Nós fazemos as coisas porque nós sabemos. Ou nós somos ignorantes porque não sabemos, ou nós fazemos porque somos rebeldes. São as duas opções. 1 Pedro, capítulo 4, verso 2 e 3, nós já lemos também, diz: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias, e era assim como a gente agia. Então, quando você olhar para um irmão, olhar para uma irmã que está com uma condição de pecado, não acha que ela é melhor, que ela é pior que você, não, porque ela é igual a você. A diferença é que você já recebeu do Senhor o entendimento e o discernimento para você agir de uma maneira diferente. Apenas isso. Há outro texto, que de autoria de Paulo, que também fala sobre essa ignorância. Abra aí Efésios capítulo 4, versos 17 a 19. Efésios capítulo 4, 17 a 19. Efésios, Novo Testamento. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, 17, 18 e 19. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, ignorância, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, rebeldia, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem daqui a 2 anos ela melhora, esquenta não. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de torpeza. Ou avidez, o que é? Eu faço porque eu quero. Eu sei que está errado e eu faço porque eu quero. O texto deixa aberta então a possibilidade que nessa ignorância, não só as pessoas, mas organizações, elas vão se levantar contra nós. Não são apenas pessoas, mas organizações.
países, senados, deputados, organizações. Muitas vezes nós nos vemos afligidos pelas situações da vida, em que nós vemos claramente uma injustiça sobre as nossas vidas. Nós estamos passando um tempo de dificuldade, no sentido do inventário com a titia, já tem mais de ano, e toda hora aparece uma coisa. E a Shirley luta de lá, e chuta e luta daqui, e apresenta lá, e a pessoa questiona, e vai. Parece um cabo de guerra. Estava falando com um pastor amigo meu ontem, que está recebendo uma doação do ministério dos Estados Unidos. Uma coisa simples. O ministério dos Estados Unidos quer fazer uma doação de um valor para uma instituição aqui. Tudo legalizado. Pois o banco está lá, criando dificuldade. O dinheiro vai entrar na conta. Eu estava querendo pagar o imposto do inventário de tia, eu não conseguia. Chegou ao ponto do líder dos auditores, ele olhar para mim e falar assim: eu não entendo que você está querendo pagar e você não consegue. Pois é, as organizações se levantam contra nós. As pessoas que estão por trás, elas fazem questão de atrapalhar. Estávamos abrindo uma faculdade de teologia e um infeliz lá do ministério decidiu que ele iria atrapalhar o negócio. Pois o cara foi e não deixou. Não deixou. Simplesmente pelo prazer de não permitir que a palavra de Deus seja pregada. Nós, como cristãos, nós enfrentamos toda sorte de pessoas e instituições. Além de ignorantes, são também descritos como insensatos. Porque você saber que uma coisa está errada e você fazer aquilo daquela mesma maneira é insensatez. Ainda mais sabendo que vai vir algum prejuízo sobre a sua vida. É aquele clássico exemplo que eu dou da tomada. Quem já colocou o dedo na tomada, não coloca no dedo na tomada de novo por compra sozinho. Vou colocar para ver se dói mesmo ou se não dói. Não faz. É insensatez. A pessoa tem que ir para o HTAP se ela gosta de fazer esse tipo de coisa. Este é um conceito muito usado, especialmente em Provérbios, designando aquelas pessoas destituídas de bom senso para proceder do modo adequado. Tudo isso se deve ao fato de que eles não conhecem a Deus. Apesar da pessoa ouvir, da pessoa saber que aquilo está certo, o Espírito Santo de Deus não está nela. Ela não consegue agir. É aquilo que a gente fala muitas vezes para as pessoas e a pessoa não consegue. E você fala, a pessoa vai, tem a saída, é por aqui. Não tenho forças. Não consigo. E não consegue mesmo. É algo que é acima da possibilidade humana. 1 Pedro 2,16. Comportai-vos como homens livres, que sois. Falávamos hoje no dominical. O apóstolo Paulo, dentro da nossa exposição da manhã, falava assim: você é crente? Haja como crente. Porque se o cara torce para o Flamengo, ele usa a camisa do Flamengo. Se essa pessoa gosta de fazer algum tipo de esporte, qualquer que seja, ele vai se vestir daquele jeito. Se ele gosta de motocross, ele age de um jeito. Se ele é uma pessoa que gosta de vinho, ele tem uma adega de vinhos na casa dele. Se a pessoa gosta de gibi, de alguma coisa desse tipo, ou joga de algum joguinho eletrônico, ele tem as características daquilo. O apóstolo Paulo fala: se você é crente, age como crente, que é o que o apóstolo Pedro está falando aqui. Comportai-vos como homens livres que sois. Você não é mais escravo ao pecado. Por que você continua agindo desse jeito? Confortai-vos como homens livres que sois, sem usar da liberdade para encobrir a vossa maldade, mas vivendo como servos de Deus. O verso 6 continua o que o verso 15 estava falando. O verso 16 continua o que o verso 15. À primeira vista, parece não haver muita relação, porque ele começa a trazer esse tema. Vinha falando sobre ser servo, ser obediente, ser submisso. Agora ele fala que você é livre. Como é que você trabalha esse conceito da liberdade e a submissão? O texto faz uma constatação de fundamental importância: nós somos livres. Gálatas 5:1 fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Passado. Permanecei, pois, firmes. Hoje,
E não vos submetais futuro, de novo, ao jugo da escravidão. Você é livre no passado por Cristo. No teu presente você não tem que agir pecaminosamente. E no futuro você tem que estar meditando no que você faz. Falava hoje pela manhã também. Se a gente parasse para pensar no que nós fazemos antes de fazer, provavelmente a gente não faria. É o conceito de você sempre estar meditando antes de fazer as coisas. Mas a gente faz tudo correndo. Estou com fome? Liga lá para o Uber Eats, liga lá para o iFood, 5 minutos está na tua porta. Você não tem dor de cabeça nenhuma. Estou com fome, vou lá numa lanchonete, vou num restaurante self-service, está tudo pronto, eu como, jogo o prato e vou embora. A gente está mal acostumado. Tudo isso influencia o nosso meio cristão, o nosso jeito de agir. Vai aprender. Falta quanto, Felipe? 2 anos. Ainda faz. Ainda vai, né? Vai menos, né? Ainda é menos. O ensino cristão inicia a libertação do homem de toda forma de escravidão que o subjugava. E esse não pode ser um aprendizado legalista. Aquilo que eu falei. O ensino do Senhor não é faz, não faz. Eu tenho que entender. A mudança tem que ser na minha mente. Se eu não entender, eu não mudo. Falei na semana passada, até expus o Benedito lá, que ele trabalhou no domingo. Eu falei para ele assim, se ele tivesse entendido, ele não trabalhava. Não trabalhava. Se a gente entendesse a consequência dos nossos atos pecaminosos, a gente não faria. A gente não entende a consequência, em especial espiritual. É devolvido às pessoas o direito à liberdade. Sem Cristo, nós somos escravos. Com Cristo, nós somos livres. Os livres, eles eram trabalhadores, não escravos. Nós já vimos no texto que eles eram forasteiros e peregrinos. O sentido aqui é o da liberdade que usufruem os cristãos com relação às pessoas e autoridades. Eu tenho direito a ser submisso porque eu quero, não é porque está sendo ordenado. Eu não vou andar numa velocidade correta na rua simplesmente para não tomar multa. É porque eu sei que eu não devo fazer aquilo. Eu não vou encher a pança antes de dormir, não é só porque eu não vou ficar gordo, mas porque também eu vou estar maculando meu templo do Espírito Santo, e Deus fala que eu tenho que cuidar desse templo. Se você não fizer as coisas entendendo, você faz por um pouco tempo. É a semente que cai no meio dos espinhos, é a semente que cai no meio das pedras, em que a semente ela começa a crescer e não tem raiz. Ou as lutas, elas são maiores do que o teu crescimento espiritual e você é sufocado. A sua decisão de o viver honrado e submisso tem que ser uma decisão voluntária, como de uma pessoa livre. E nessa mesma liberdade está o limite da sua submissão. Jesus Cristo, quando ele estava para ser entregue, ele falava assim: ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Os perseguidores dele não foram a ele, ele foi aos perseguidores. Sempre foi ele que foi aos perseguidores. E nós temos que entender que o nosso modo de agir também tem que ser esse. Nós temos que ser submissos às nossas autoridades, porque é nosso desejo agradar a Deus. Após a declaração da liberdade dos crentes, vem agora uma exortação quanto ao uso e exercício da liberdade. Ele fala: você é livre sim, mas eu vou dizer para você como que você tem que usar isso. Essa exortação ela é dupla. A primeira ela é negativa, falando: não usa da liberdade para encobrir a sua maldade. Nós fazemos isso? Fazemos. Eu não vou ajudar esse homem que está passando aí, que está com fome, que está pedindo um dinheiro para mim, porque eu tenho que ajudar na igreja. Isso, o que é isso? É você encobrir a sua maldade do seu coração com um preceito religioso. Coisa simples. Nós fazemos isso que 1 Pedro, capítulo 2, verso 16 está falando. Nós encobrimos a nossa maldade com a palavra de Deus. Eu lembro que eu vi uma série uma vez que tinham 3 jovens. Uma moça era meio prostituta, um homem parece que era meio drogado, e o outro era... Felipe acho que me indicou essa série. 3 jovens, e um era... Lembra daquela série? Qual que era aquela série? Eu não lembro. Era uma série que haviam 3 rapazes lá, né?
E aí um deles se envolveu com o tráfico de drogas, e o chefe dele do tráfico lá, ele ia na igreja. E ele ia lá e entregava o dízimo dele, aquele dizimão, né? E o pastor ficava contente. E o homem achava que estava saindo ali justificado. Por que eu fazendo isso? Não, eu vendo drogas, mas eu também ajudo na igreja. Olha que maldade. O que é isso aqui? Encobrir a maldade do seu coração com essa pretensa liberdade. Encobrir se refere àquele véu, aquela burca que as mulheres usavam, ainda usam lá no Oriente Médio. Essa condição é de tampar mesmo, você impossibilita a pessoa. Eu estava vendo a Lourdinha tentando cantar ali, estava com duas massas, estava com duas, né? Aí ela não deu conta, tirou uma, daqui a pouco ela estava só com o nariz para fora, não entendeu? Essa condição aqui é a condição de nós calando a boca deles, pelo nosso agir. Agir com maldade é o que define os limites da liberdade, pois ela é criada para o bem, não para o mal. Se você está agindo e está fazendo bem, liberdade. Se você está agindo e está fazendo mal, é escravidão. O sentido exato da maldade é que está ligado tanto às paixões que falam várias passagens da carta, como a má conduta no âmbito da sociedade. Esse texto vem falando o quê? Do nosso agir, da nossa prática. O apóstolo Pedro não está falando com descrente, ele está falando com crente. A carta é endereçada para aqueles que estão sendo cativos, estão dispersos num monte de lugares, e que se espera que aqueles homens eles propaguem o Evangelho. A Menisa falou isso hoje, muito mais do que através da boca, mas pelo agir. Estávamos discutindo hoje pela manhã, o nosso pecado ele vai pelos sentidos, pelos seus olhos, pelo seu nariz, pelo seu olfato, pela sua audição, pelo seu tato, e também pela sua mente e outras coisas, mas basicamente pelos nossos sentidos. As pessoas elas olham o nosso agir e o nosso proceder, e eles julgam o cristianismo através do nosso agir. Você tem dado exemplo? Bom ou ruim? Vemos assim que a liberdade ela está condicionada a uma atitude com o próximo, e que nunca ela pode ser pretexto para atravessar o limite da liberdade e da dignidade das outras pessoas. O meu direito, ele acaba quando começa o seu. O meu direito acaba quando começa o do próximo. São linhas que elas não são escritas literalmente, mas muitas vezes são simplesmente uma decisão ali do momento. Você não pode invadir aquilo. Se você invadir aquilo, você está fazendo um mal para aquela pessoa. É o uso irresponsável da nossa liberdade em relação às pessoas. E a gente vê pessoas aí usando das figuras de autoridade para receber recursos. E roubam, e tira dinheiro da marmita, e tira dinheiro do remédio, porque a pessoa quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. E a pessoa vai na igreja. Falei 2 domingos atrás, Hitler, ele era cristão. Ele estava dentro da igreja. Ele estava vendo uma foto, ele saindo de uma igreja reformada, cristã. Falei também uns 3, 4 domingos atrás, o líder de perseguição dos negros da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, 2021, o líder dele é o pastor da igreja batista. Pessoas que usam desta religiosidade para serem maus. O meu direito acaba onde começa o do próximo. Como vemos em algumas cartas de Paulo, esse era um risco mesmo entre os cristãos. Romanos 6, 1 e 2, abre aí. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como eu vou agir insensatamente se eu não sou mais ignorante nesse assunto? É o que Paulo está falando. Pastor, mas Paulo fala a mesma coisa que Pedro. É claro, o Espírito Santo que está inspirando tudo. É a mesma pessoa que está escrevendo, de formas diferentes, para que nós possamos entender que o nosso modo de agir faz diferença.
O exercício responsável da liberdade não é fácil. Você ter liberdade e você agir corretamente não é fácil. Porque o que acontece é que as suas paixões interiores, o seu velho homem, quando vê essa liberdade, ela acha que pode agir à vontade. Eu sei que eu sou livre, então eu ajo, porque as minhas paixões me levam a agir desta maneira. Por isso, só uma exortação negativa não é suficiente. Não é conseguindo dominar-se a si próprio que a pessoa será livre. Você não tem força para isso. Você não consegue se libertar dos seus desejos, das suas vontades. Se você não se submeter a Deus, você vai continuar lutando contra o inimigo que para você é invencível, é imbatível. Você não consegue bater do diabo. Ele conhece todas as estratégias desde o começo. Toda jogada, todo movimento que você quiser fazer, ele tem resposta. A sua oração não tem efeito. O seu desejo de ler a palavra não é suficiente. Como resolver isso? Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. Salmos 28, 7. E com o meu cântico o louvarei. Por isso que eu falei para você, você tem que desenvolver na sua vida uma prática de louvor e adoração ao Senhor. Não só quando está com dificuldade. Ao acordar você tem que, como o primeiro fôlego de vida, glorificado seja o nome do Senhor. O meu Deus reina. O meu Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é majestoso. O meu Deus, Ele não permite que os planetas colidam. Ele não permita que falte oxigênio e eu possa respirar. O meu Deus não permite que a água finde. O meu Deus é demais, Ele é tremendo. Você começa o seu dia de uma maneira e uma ótica totalmente diferente. Agora, se você acorda já pulando diretamente para ver o extrato do banco, para você ver a sua situação, aí já é. Meu Deus do céu, eu fiz isso hoje. Eu acordo, já falei para vocês, eu acordo sempre 5 horas da manhã, e hoje não é diferente. E eu faço uma revisão no dominical, e aí eu oro por cada um de vocês, para que vocês despertem, para que vocês possam assistir pela internet ou por aqui. E aí eu estou lá, liguei o computador, entendeu, para fazer a minha revisão lá da palavra. E eu não sei por que cargas d'água, eu olhei meu e-mail e estava lá dizendo que estava devendo uma conta. Aí eu fui abrir. Aí eu fui ver que tinha 2 parcelas do imposto para pagar que estava atrasado. Aí eu não consegui, eu entrei numa batida. Quando eu acabei de fazer aquilo era 5h30, 15 para 6. Quanto tempo perdido? Não mudou nada. Qual a diferença de eu pagar o imposto domingo e pagar na segunda? Nenhum. Mas o que eu fiz? Eu deixei de adorar o Senhor no primeiro momento para ver o que? Coisas humanas. Isso muda todo o seu dia. Todo o seu dia. A verdadeira liberdade supõe uma outra atitude. Ser servo de Deus. Essa liberdade nossa, ela tem como espelho a nossa servidão ao Senhor. Tiago capítulo 4, verso 7 fala: como que nós vamos lutar com as nossas dificuldades? Com as nossas paixões humanas? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que primeiro eu tenho que fazer? Me submeter a Deus. Quando eu me submeto a Deus, eu consigo resistir ao diabo. E o que acontece é que ele vai embora. A palavra de Deus diz que para aqueles que são filhos de Deus, a dificuldade e a luta vem por um caminho e vai embora por 7. Não sobra nada. Temos aqui uma aparente contradição. Como que eu posso ser servo e ser livre? Como é que eu posso ser escravo e ser livre? A relação entre os dois conceitos deve ser entendida como alguém que é servo de Deus, ele é livre. Aquele que não é servo de Deus, ele é escravo. Pessoas que não têm Deus no coração, elas são escravas. Se você pode levar alguma coisa para alguém,
é a liberdade, é dos ensinamentos de Deus. Pode ser que ela não queira ouvir, mas aquilo é a única coisa que pode libertar. Nós temos parentes, amigos, familiares que não são cristãos. O que você pode deixar para eles? Dinheiro? Aquele dinheiro vai acabar. Estava num papo bem besta com a minha mãe, até minha esposa me repreendeu falando de morte. Você vai morrer primeiro, né? Você não vai, eu que vou. E ela falou assim, eu vou, você tem que ficar vivo para se aproveitar, entendeu? Eu vou deixar o apartamento aqui, vocês vendem. Eu falei assim, eu não quero isso não, fica para você, eu quero ir embora, entendeu? Aquele papo besta, sabe aquele papo de filho com mãe? E a gente conversando lá, eu não quero ser escravo, eu quero ser livre. Para ser livre, eu não posso ficar amarrado nas coisas desse mundo. Eu tenho que confiar que Deus está no controle. A liberdade, em termos absolutos, ela é uma ilusão. Eu vou andar de moto porque quando eu estou andando de moto, eu sou livre. É nada. É nada. Eu vou andar de asa delta porque ali eu sou livre. É nada. Liberdade é um conceito de relação. E a relação é com a posição da pessoa diante de Deus, e que também irá determinar a relação dela com o mundo e com as outras pessoas. Se você tem Deus, você é livre em Deus, senão você é preso. Fora de Deus não há liberdade. As pessoas, elas fazem o que querem. Eu vou para balada, e eu encho a cara, e eu bebo e faço isso, e fico com um monte de meninas. Eu faço isso com um monte de menino. Não tem liberdade nenhuma. Isso é escravidão. A palavra de Deus não aprova isso. O nosso viver ilícito não é aprovado por Deus, e você sabe disso. Toda vez que você age de maneira errada, você sabe que você está maculando o nome de Deus. Você sabe disso. Algumas conclusões, só para a gente fazer o fechamento da nossa palavra, que nós trabalhamos até agora. Primeiro, Deus, Ele é soberano sobre todas as autoridades. Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que pareça que Deus não controla, Ele controla. Essas autoridades humanas foram colocadas pelo próprio Deus, mas elas não são divindades. Você não tem que olhar para essas autoridades como se elas fossem superiores a você, porque elas não são. Eu não sou superior a você. Eu não sou melhor que você. Eu não vou ter um lugar mais especial, mais próximos de Deus do que você. Não tem isso. Nós somos iguais. A submissão ao Senhor, ela leva a submissão às autoridades, e não submissão às autoridades que vai fazer com que você seja submisso ao Senhor. Seja submisso às autoridades que são constituídas sobre a sua vida, mas com sabedoria. Você não é burro, você não é uma ameba, você pensa. Independente se você é pequeno ou se você é mais idoso, você está sabendo o que você está fazendo. A Helena, há 2, 3 anos atrás, quando ela fazia o show dela, ela sabia o que ela estava fazendo. Sabia. A Júlia sabe o que ela está fazendo. Ela vem aqui, desfila, para aqui, faz uma cara de graça para mim, tipo, eu que mando, hein? Eu vou, entendeu? Sabe? Essa submissão tem que ser voluntária. E essa participação na sociedade, da nossa parte, ela é obrigação. Você tem que fazer diferença onde você está. Nós somos colocados por Deus em cada um num local específico, para que lá nós possamos ser diferença. Se você juntar um monte de luz, você vai fazer um lugar bem iluminado, mas um monte de lugar vai ficar cheio de trevas. Por isso que Deus, Ele dispersa as pessoas. A participação na ordem da sociedade é uma obrigação do cristão. Movido por o quê? Pela relação com Deus. O que fica para você nessa noite é que você tem que ser servo de Deus e livre nas suas ações. As suas ações têm que ser motivadas na glorificação a Deus. Sempre que você for agir, pare para pensar. Pode ser um exercício difícil no começo, mas a partir do momento em que você entender como fazer e você se acostumar a fazer isso, você vai começar, como eu, glorificar a Deus. E também, quando você for agir, você parar para pensar, fala assim, será que isso que Deus quer que eu faça? Em coisas pequenas. Eu como um pastel de carne ou de frango. Pastel não exagero, não é? Porque se você conseguir ser fiel nas pequenas coisas, você também será nas grandes coisas. Se você não for fiel nas pequenas coisas, nas grandes coisas você não vai ser. Oremos.
Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome, exaltar e bendizer, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós. E nós queremos pedir, Pai querido, que o Senhor continue todo esse processo de mudança e transformação nas nossas vidas, para que nós possamos ser luz na terra, sal na terra, que nós possamos ser exemplo de Cristo aqui na terra, e que nós possamos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso querido, bondoso e amado Deus. Senhor Deus, agradecemos a Ti por este dia na Tua presença. Agradecemos por essa semana que se passou. Queremos colocar nas Tuas mãos, Pai querido, as nossas lutas, as nossas dificuldades, colocar nas Tuas mãos, Pai querido, as nossas decisões. Gera em nós, Pai querido, a fome e sede pela Tua palavra, e que, se for a Tua vontade, se nós não formos recolhidos, ou se o Senhor não voltar, nós possamos novamente nos encontrar no domingo pela manhã para estudar os princípios e ensinamentos da palavra do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te leve em paz para o seu lar e te conceda a graça.